A convite do Instituto de Engenharia, estarei apresentando uma palestra no dia 25 de setembro, nesta semana próxima, às 6 horas, horário de Brasília, sobre manifestações patológicas em edificações, apresentando vistorias e várias dicas para você proceder com a vistoria junto ao seu cliente, constatações de anomalias, fissuras, trincas e outras patologias que eu ainda não dei aqui no canal, já irei trazer de modo adiantado nessa palestra, procedimentos de como tratar algumas dessas anomalias mais severas e outras irei discutir, deliberar com você a respeito de como procurar uma solução mais adequada, além de trazer quantitativos ao final, no caso da palestra, para você proceder com um quantitativo, um orçamento mais adequado para você tratar essa fissura em pessoa, no caso pessoalmente, junto ao seu cliente. Teremos o apoio do CREAT São Paulo, das divisões técnicas, no caso de avaliações e perícias de São Paulo, e do Instituto de Engenharia, de onde eu recebi esse convite como cortesia, né, do Ricardo Imamura, um engenheiro é um perito judicial, o qual respeito muito, e acabou me convidando para essa noite que será bastante agradável, tenho certeza, junto a você, para nos conhecermos, para você que me acompanha aqui no canal, para que você traga suas dúvidas, seus comentários e nos conhecermos melhor ao longo dessa noite. Tenho certeza que será uma noite bem agradável e ao longo dessa palestra irei trazer aqui em primeira mão para vocês, não divulguei nada disso, algumas plantas em que você pode pedir ao cliente ou croquis, ou você croquisar quando você for a um local, fazer uma visita técnica para poder fazer uma palestra, que são alguns, no caso, rascunhos que eu fazia por conta própria, quando ia fazer uma visita técnica e teria que passar para o desenhista fazer no AutoCAD. Aqui você tem alguns tipos de trincas, como a 45 graus, que são as mais severas. Já trouxe aqui no canal, você já conhece essas trincas. São as mais severas, indicando muito possivelmente recalques diferenciais, ou até recalques totais. Fissuras e trincas, quando acontecem inclinadas assim, são muito perigosas. E como tratar isso com o cliente, não alarmar o cliente. Irei trazer também, lógico, irei começar a palestra trazendo um pouco de relatório de sondagem sobre o número N, que é muito importante para você, engenheiro ou engenheiro estrutural. O número N tem que estar na mente do engenheiro, tem que saber isso com solidez. É o primeiro dado que a gente bate o olho, no caso de um relatório técnico, a gente já bate o olho no número N, no gráfico do número N, e depois nas camadas de solos. Irei apresentar rapidamente algumas características de solos, os solos mais perigosos, no caso do ponto de vista estrutural. Algumas anomalias que eu já trouxe aqui no canal, mas irei reforçar nessa aula a respeito de flambagem de colunas que você pode encontrar em suas vistorias. Alguns casos diferentes que eu não trouxe aqui no canal e são bem graves, vou trazer com cuidado, pois isso aqui é um caso de uma obra especial, onde eu tive que manter, no caso, todo esse segredo. Eu não posso divulgar muitos dados, mas eu posso trazer a viga em si, sem divulgar naturalmente, por uma questão de ética, a localidade, nem endereço. Mas é um caso que eu quero trazer aqui no canal, eu vou debater sobre esse caso nessa noite, deliberar com vocês, de um caso de uma viga em que não foi usada a altura suficiente, e quando a viga foi usada de modo deitado, de modo na horizontal, a largura não foi compensada de modo suficiente a respeito da perda de altura. Então, por isso, houve uma flexão, um embarrigamento. Eu consegui identificar isso sem nunca ter ido a este prédio, apenas batendo o olho na planta, fazendo um cálculo numa manhã, como um engenheiro júnior, recém-formado, fiz o cálculo, com determinação, com firmeza, procedi ao esclarecimento ao meu gerente, no caso o diretor, e fomos ao local para poder identificar, e lá estavam todas as vigas embarrigando, fletindo. Aqui já é um caso da viga já recuperada e a fissura voltando, retornando. Então foi um caso bem crítico que queria trazer nessa noite. Sobre o KPMD, já apresentei muito aqui no canal. O KPMD eu sempre uso para dimensionar vigas, lajes, sapatas, sempre eu uso o KPMD. São mais de 20 anos usando esse valor, esse coeficiente, essa fórmula que me traz segurança. Novamente, irei trazer várias fissuras, irei dar mais ênfase nessas fissuras e trincas inclinadas, em que você tem que saber como tratar e como dialogar sobre isso com o cliente, sem alarmar o cliente, até que você tenha um respaldo maior do que está acontecendo nesta obra e sobre as soluções devidas.
Ao final, irei trazer alguns quantitativos para você, com base em índices confiáveis, como a PNWeb e outros mais, para que você elabore um orçamento. Nunca trabalhei com isso, não é meu forte. Eu irei trazer o nome do engenheiro que me trouxe como cortesia algumas tabelas para piso, parede, um trecho de piso, um trecho de parede, para que você faça esse exercício de levantar os quantitativos, os elementos, né, que devem ter na obra, um servente, o pintor, com relação à mão de obra, os materiais. Aqui eu não coloquei, por exemplo, você pode acrescentar, no caso, a tela, no caso, para o tratamento de trincas, o sela-trinca, propriamente dito, e outros itens mais. É um exercício que você faz ao elaborar o quantitativo para poder fechar o preço do trabalho junto ao seu cliente. Então, tenho certeza que será uma noite bem agradável. Te aguardo no dia 25 de setembro, às 6 horas, no caso da noite, 6 horas da tarde, né? Horário de Brasília. E irei lá atender. São mais de 60 slides. Você já me conhece, eu gosto de trazer tudo para vocês sem esconder nada. E será apresentado em cerca de 1 hora. E os 30 minutos restantes, ou 20 minutos restantes, serão dedicados a dúvidas que vocês podem trazer de modo peculiar, de modo bacana. E será uma noite de um contato de grande valia entre eu e você que me acompanha. Assim, te aguardo no dia 25 de setembro, às 6 horas da noite. E aqui embaixo eu deixarei o link para você se inscrever desde já e já garantir o seu espaço, sua cadeira na palestra virtual. Muito obrigado.